Muito bem, nesse momento nós conversamos com Jaime Carvalho de Brito, consultor de varejo, ele que tem uma larga experiência no setor, trabalhou em grandes empresas e para se apresentar um pouco mais, eu deixo aqui o Jaime à vontade. Jaime, fala para a gente um pouco mais do seu histórico, tudo bem? Tudo bem, Carlos, boa tarde. Eu tive uma passagem bastante extensa pelos principais varejos do Brasil. Eu trabalhei no Mapping, trabalhei nas lojas Arapuã, trabalhei no Macro, trabalhei nas lojas Americanas e na Americanas.com. Fala para a gente um pouco mais, como é que você sentiu o varejo nesses últimos 10 anos? Nós tivemos um período difícil, de muita crise, né? Queria que você nos passasse essa informação. Como é que você viu tudo isso? Olha, eu observei que há uma pesquisa muito interessante que a gente pode aproveitar a carona, que foi feita pelo Instituto Boa Vista, que é da Associação Comercial de São Paulo, onde ela compilou os dados pela pesquisa mensal de consumo do IBGE, de janeiro a novembro de 2008, ao mesmo período de 2018. Por que não tem dezembro? Porque dezembro fechou a semana passada. Então eles fizeram essa série histórica que na curva pouca diferença vai dar. Mas é muito interessante que pegaram os grupos, inclusive expandidos. Quando eu falo os grupos expandidos, são os grupos de varejo, onde você insere mais o grupo de materiais de construção e veículos e peças. E ele mostra uma clara distorção entre os setores que cresceram de uma maneira expressiva e setores que caíram de uma maneira extremamente dramática. Então a gente pode pegar esses dados e passar para os consumidores, e principalmente aos consumidores, melhor dizendo, aos varejistas, uma visão bastante ampla do que aconteceu, e depois nós podemos mais à frente falar do quais são as perspectivas e o que vem de novo no varejo brasileiro. Vai ficar num outro bloco, com certeza, quando nós iremos tratar de 2019, a expectativa para esse ano. Mas eu queria que você relatasse para a gente um pouco mais desse histórico desses últimos 10 anos. Quais foram aqueles setores que ficaram mais lá no fundo, né, mais atrás, e aqueles que caminharam um pouquinho, se é que existiu algum. Como norte, nós podemos olhar para o gráfico que ele apresenta de maneira decrescente os setores que cresceram mais e os setores que tiveram queda. O importante não é olhar simplesmente esses números, mas se aprofundar para verificar o que efetivamente impactou para chegarem nesses números positivos ou negativos. Nos grupos que nós estamos analisando, o grupo que teve maior crescimento foi o perfumaria e farmácia, ou farmácia e perfumaria. É um setor que cresceu 99,7% nos últimos 10 anos, quando você compara o ano de 2018 contra o ano de 2008. E dentro dele você pode até segmentar o que é farmácia efetivamente e o que é perfumaria. Na parte de farmácia, nós podemos dizer que há uma conscientização com a saúde. O povo, ou público, melhor dizendo, o consumidor, está muito mais atento aos tratos com a saúde. Há uma gama muito grande de lançamento de novos produtos. Existe ainda entre o brasileiro uma cultura de automedicação. Não podemos descartar do envelhecimento da população. Hoje, no Brasil, aquilo que é considerado idoso é todo aquele que faz parte da população acima de 60 anos. E esses que fazem parte acima de 60 anos representavam anteriormente, no ano de 2008, alguma coisa ao redor de 8%, precisamente 8,2%. Em 2018, essa população representa 13,4%. Então são consumidores mais contumazes com relação a medicamentos. E há um dado que não é muito bom, mas que participa muito fortemente nesse segmento, que são as doenças da mente, que é uma coisa do nosso século agora, né? Que são as doenças voltadas para ansiedade, depressão, esquizofrenia e daí para frente. São os tarja preta, exatamente o síndrome de pânico, que é algo que
é muito representativo, né, e que exige consumo de medicamentos. Então, esse setor, segmentado na parte de farmácia, você tem esses influenciadores que nós poderíamos chamar. No caso da parte de perfumaria, você tem um aumento da mulher no mercado de trabalho, que isso gera mais consumo na área de perfumaria. Você tem um aumento de expectativa de vida da população. Você tem uma cultura voltada para o bem-estar, que exige que você tenha consumo desses produtos. Muito bem, já nós estamos falando da farmácia, mas o homem também hoje é um grande consumidor, né? O homem passou a ser mais vaidoso e passou a consumir produtos de perfumaria. Dando prosseguimento a essa ordem decrescente, nós temos a parte de informática e comunicações. Então, onde está contido os computadores e principalmente os celulares, que faz parte da vida das pessoas hoje, né? Então, os computadores, esse ano teve um crescimento representativo nesses últimos 10 anos, que basta ver no gráfico. E com relação aos segmentos que constituem, né, você tem computadores divididos em notebooks, que já representam 2/3, os desktops, né, os tablets, que a própria Apple disse que tomaria parte do mercado de consumidores, do mercado de computadores. Isso não aconteceu. Nós estamos presenciando nos 15 últimos trimestres uma queda contínua dos tablets, que vinham num crescimento muito grande há anos anteriores. E você tem os celulares, né? Os celulares tiveram um crescimento monumental. Hoje você tem mais celulares do que pessoas no Brasil. Os celulares vinham num crescimento espantoso nos últimos anos e, principalmente no ano passado, houve uma reversão. Em parte, os celulares cresceram em faturamento 4%, mas caíram em unidades 6%. Qual é a leitura que nós fazemos? Que você começa a vender celulares de maior valor agregado. Hoje nós temos celulares que vão até R$10 mil, né? E que você tem uma desaceleração com relação à compra de celulares. Você vai começar a ter agora uma substituição, que é uma coisa mais lenta. E essa substituição começou já há alguns anos, né? Em 2012, por exemplo, os smartphones representavam 12% da população que possuía telefones celulares. Esse ano de 2018 não está fechado, o Olhar Digital deve passar essas informações nos próximos dias aí, mas é alguma coisa parecida com 75% a 80%. Você tem aí os celulares com uma representatividade maior agora do smartphone, o que faz com que você enxergue que daqui para frente comprar produtos com valores agregados maiores, com mais tecnologia. Dando prosseguimento a esse mapa que nós estamos vendo aí, o gráfico decrescente, o terceiro setor que mais cresceu foi móveis e eletrodomésticos nos últimos 10 anos, embora nos últimos anos tenha caído dramaticamente. Então, o que tem impactado nesse número do crescimento de móveis e eletrodomésticos? Basicamente, é o desemprego, né? O desemprego não como venda somente olhando o segmento dos desempregados, mas olhando para aquele que está empregado e que tem medo de perder o emprego. Então, esse acaba retraindo a demanda com relação a esses produtos. Você tem também, por outro lado, o crédito muito difícil. As financeiras passaram a fechar um pouco as portas porque a inadimplência cresceu de maneira expressiva. Por outro lado, você tem um crédito caro também. As taxas de juros elevadas demais. A desvalorização cambial fez com que aumentassem os preços dos produtos. Nós tivemos também a desvalorização cambial, que impacta diretamente nos componentes importados, principalmente dos eletrônicos. Nós tivemos a incerteza durante o ano de 2018, incertezas com relação, primeiro, à greve dos caminhoneiros, impactou negativamente no Dia das Mães, que é um grande evento, no Dia dos Pais.
Posteriormente vieram as eleições, as incertezas aumentaram, mas tão logo terminaram as eleições, nós sentimos um sentimento de alívio, né? Nós tivemos uma melhora repentina, pelo menos no ânimo das pessoas. Isso basta ver que tem um índice muito interessante chamado Índice de Confiança do Consumidor. Esse índice de confiança do consumidor, em agosto, ele era alguma coisa parecida com o de 118,6. Quando foi em dezembro, esse índice estava em 149,3. Então, aí mostra claramente que o consumidor, se ele não tiver confiança, ele não vai às compras de maneira nenhuma. O próximo tópico aí é com relação a alimentos e bebidas. É aquilo que basicamente compõe os supermercados, a grande venda de supermercados e hipermercados. Em 2018, ele teve um crescimento, nesses últimos 10 anos, de 3,7%. E mesmo em 2018, que ele teve uma melhora, ele cresceu 2,07% contra uma previsão de 3%, que teve durante o ano 2 revisões para baixo. Esse 2,07 é muito parecido com o número que fechou a economia total, que foi por volta de 2,3, 2,5. Essa tímida melhora que nós tivemos, ela está muito ligada ao desemprego. Quando você tem uma pequena melhora, você sai do meio do ano de 14 milhões e chega no final do ano para 12 milhões, você tem uma massa de 2 milhões de consumidores que voltam a consumir e fazem com que esse número dê uma melhorada. Mas ele não aconteceu como era esperado no ano de 2018. Dando prosseguimento aqui no gráfico, a gente vai olhar para material de construção. O material de construção, ele vinha se arrastando por alguns anos, inclusive o primeiro semestre de 2018, com vendas muito abaixo. A partir do segundo semestre, como um todo, e basicamente o segundo trimestre, o quarto trimestre do ano, ele teve uma recuperação muito forte. Nós tivemos aí como influenciadores os canais digitais, que começaram a fazer com que houvessem incremento de vendas em algumas lojas, né? Em vez de depender da sazonalidade, somente eles começaram a ter uma certa venda adicional com os canais digitais. Principalmente as eleições, o término das eleições e o resultado fez com que o povo ficasse mais animado e corresse para fazer aquilo que o brasileiro gosta. No final do ano, fazer um puxadinho, pintar a casa, dar uma reformada rápida para passar o Natal. Isso efetivamente aconteceu. Esse setor teve uma concentração, né? Embora a gente tenha números expressivos de perdas de portas. O que é perda de portas? O varejo ele é classificado como cada lugar é uma porta. Então, quando você tem perdas, é que você teve mais fechamento de lojas do que abertura de lojas. Então, nos anos de 2015 a 2017, foram fechados no Brasil 223 mil pontos de vendas ou 223 mil portas. No ano de 2018, nós tivemos uma recuperação. Nós tivemos uma abertura de 8.100 pontos. Mesmo assim, o setor de material de construção perdeu 926 portas. Então, o que você está vendo aí? Um crescimento que houve durante o ano, porém o crescimento concentrado. As grandes empresas, as grandes lojas de material de construção passaram a tomar a venda que era dos pequenos. Dando continuidade aqui, olhando para o gráfico, nós vamos ver veículos e peças, né? Veículos e peças já começa a entrar num outro capítulo que é muito interessante, porque nós começamos a pegar o primeiro setor que é afetado pela revolução tecnológica. O que é ser afetado pela revolução tecnológica? Nós temos aí um ícone que é o Uber, né? Então, principalmente nos grandes centros urbanos, você tem famílias que tinham 2 carros ou mais carros e passaram a vender um para ficar com um a menos. Por quê?
é muito mais conveniente você pegar um Uber, não é? Porque a pessoa não fica estressada, ela vai trabalhando, ela não fica preocupada com o horário, porque ela está cumprindo o expediente dela com o telefone em curso e tudo mais. Então, isso foi já um fator bastante preponderante que afetou. Um outro fator interessante, Carlos, é que, por incrível que pareça, aqui no Brasil começa a ver já a queda do interesse por habilitações. Então, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos já há cerca de 8 a 10 anos atrás, o jovem não ter aquele interesse em já ter um carro quando fazia uma determinada idade, ou entrava na universidade, aqui no Brasil está se repetindo. Então, os jovens não estão tão interessados não só em tirar a habilitação, mas comprar carros, né? Então, você olha para o mercado de licenciamentos, em 2008 foram vendidos 3 milhões de veículos leves. Em 2018 foram vendidos 2,7 milhões. E você olhando para 2018, cresceu 15% sobre 2017. Então você veja o tamanho da perda que nós tivemos ao longo desses anos. Tem outros fatores que pesam diretamente com relação a essa queda. Você tem os pedágios que cresceram nos últimos 10 anos quase 72%. Você tem combustíveis que cresceram 76%. E quer queira ou que não, isso vai inibir dramaticamente a compra de veículos. Ou a pessoa pelo menos vai pensar duas vezes. O que a gente está vendo aqui é, na realidade, uma substituição do veículo velho. Aliás, a frota brasileira está envelhecida, né? Então, esse é um setor de veículos e peças. Se o veículo ele não está crescendo, a venda de peças tem crescido porque a manutenção dos carros ele começa a se fazer necessária e, consequentemente, o consumo de peças. Seguindo aqui no gráfico, a gente vai olhar vestuários e calçados. Esse é, nos últimos 10 anos, o primeiro setor que ele acaba entrando na parte de quedas dos últimos 10 anos e queda expressiva, né? Ele sai da média, na realidade, com relação ao crescimento médio que teve nos últimos 10 anos, que fica exatamente em cima do item de veículos, né? O que aconteceu com o consumidor com relação a vestuários e calçados nos últimos 10 anos? Ele está muito consciente. Como empobreceu o consumidor, a massa salarial caiu, esse consumidor ele está comprando o estritamente necessário. Ele compra o essencial. Como é que está agindo? Qual é o racional do comportamento do consumidor com relação a esses produtos? Se anteriormente ele comprava o produto para se sentir bem, se sentir bonito, se sentir melhor, né? Hoje ele compra para substituir a peça velha. Ele compra para substituir a peça velha. E quando você olha para o crescimento que teve nos últimos 10 anos, numa média de 1,2%, você vai verificar que em faturamento 1,2%. Em peças, ele foi menor ainda, foi 0,8%. Continuando, o grupo de combustível e lubrificantes. Esse é um setor que sofreu bastante, por todos os motivos que nós falamos, de veículos, de uma certa economia que está se fazendo com relação aos veículos, né? Teve um impacto também com relação a outros tipos de demanda. Aumentou a demanda de metrô, aumentou a demanda de trens e aumentou a demanda de aplicativos, que é o Uber que nós estamos comentando até pouco, né? E a greve dos caminhoneiros também, né? A greve dos caminhoneiros também afetou. Mas tem um índice muito interessante que chama movimento de veículos nas estradas pedagiadas. Ele pega basicamente os estados que têm estradas pedagiadas e mede o fluxo de veículos, tanto leve quanto pesado. No ano de 2018, ele não é tão velho assim para pegar de 10 anos, mas pegando aqui 2018, só para poder dar uma ideia,
os veículos leves tiveram uma queda de 2,7% com relação a 2017, em número de veículos passando em pedágio. Os caminhões já cresceram, né? Os veículos pesados cresceram 0,4%. Mas mesmo assim, na somatória de veículos nas estradas, a queda foi de quase 2%, precisamente 1,9%. Finalizando agora em termos de grupos, né, nós temos o grupo que sofreu a maior disrupção, que é o setor de livros, jornais e revistas. O que aconteceu com esse setor é que ele foi influenciado pelos meios digitais, aquilo que era de papel começou a ser obsoletado, né? Mas você não deixou de ter informação, ela mudou de meio, né? Você começou a ver no computador, no tablet e principalmente no celular, né? Então, você tem aí uma mudança também do jornal papel para o jornal assinatura online, você tem a leitura de e-books, aí você nota que tem uma expressiva queda de consumo de livros. Mas quando você pega a base da contabilização disso, ela estava em cima das grandes redes de livrarias no Brasil. FENAC, a rede francesa que foi embora do Brasil, não aguentou os tributos e deixou muito claro isso nos meios de comunicação. Ela foi assumida pela Cultura, que entrou em recuperação judicial. Depois você teve a Saraiva entrando no mesmo ritmo, quer dizer, fechou. Eles tinham lojas nababescas, né? E no shopping não dá para aguentar você ter muito espaço sem ter o contrapartida em vendas. Então, quando você olha para esse setor, você vê o seguinte, que essas grandes lojas, elas passaram a ter problema enquanto as pequenas livrarias estão crescendo. Você fala, mas livro, o pessoal está lendo menos? Não, ele cresceu 3,65%. Só que cresceu de uma outra maneira. Essas redes passaram a pressionar tanto as editoras, que as editoras não tiveram outra forma de ir para os pequenos e ir para o marketplace, né? Passaram a vender diretamente através de outros canais. Então, o que você vê nesse setor hoje é uma mudança tanto disruptiva na parte digital, quanto de modelo de negócio. Você vendo pequenas editoras começar a vender direto, outras lojas menores crescendo, e vai mudar esse cenário dramaticamente para os próximos anos também. Jaime, na sua opinião, falta muito para o comércio voltar ao seu auge, ou seja, vender mais? Olha, falta, e tem um trabalho muito interessante do Diário do Comércio, onde ele mostra de uma maneira muito mais estratificada, como esse gráfico que nós vamos ver agora, o que aconteceu, por exemplo, olha, olhando aqui, o único setor que, quando comparativamente você verifica no dezembro, que é o melhor mês do ano de 2018, comparado com qualquer outro, ele foi o único que foi o melhor. Foi aquele que conseguiu suplantar todos os anos anteriores dos últimos 10 anos aí. Supermercados, ele ficou muito próximo, ele ficou menos 1,1. O comércio varejista como um todo ficou ainda 7% abaixo. Materiais de construção ficou 11,4%. E quando você pega o varejo ampliado, que nós falamos lá atrás, que são todos os segmentos de varejo, mais material de construção e veículos e peças, ele ficou 12,3% em dezembro, abaixo do melhor mês dos últimos anos. Artigos de uso pessoal ficou 13%, vestuário, calçados e tecidos ficou 18,9%, combustível e lubrificantes ficou 22,8%, móveis e eletrodomésticos quase 25%, material de escritório 33,2%, automóveis e peças, aquilo que nós falamos aqui, 34,2% abaixo. E livros e revistas, 53,2%. Então, quando a gente olha para essas informações, a gente vê que está muito longe de chegar, pelo menos naquilo que foi nosso recorde do passado. Existe muito mercado a ser recuperado. E para recuperar esses mercados, a
A solução é simples. Simples entre aspas, logicamente. É você ter a recuperação do emprego, é você ter um aumento da massa salarial e torcer para que nós tenhamos uma queda nas taxas de juros. Essas são as informações mais relevantes desse primeiro módulo que a gente está desenvolvendo aqui, Carlos, que a gente pode programar para alguns dias, a gente falar um pouco mais sobre as perspectivas de 2019 e o que nós temos de novo no varejo. Já me agradeço demais a sua visita, esse bate-papo conosco aqui nos estúdios do JE, e com certeza vamos voltar em breve para falarmos um pouco mais de 2019, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Conversamos, portanto, com Jaime Carvalho de Brito, consultor de varejo, que nos trouxe essas importantes informações dos últimos 10 anos, né? Mas, logo mais, retornaremos aí com o Jaime falando para a gente também de 2019. Jornal da Economia, um jornal diferente, 28 anos com você.